Oi, galera. Desejo a vocês um excelente dia e vamos dar início a mais uma aula de matemática direcionada aos estudos domiciliares. Na aula de hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 4, da unidade 4 do nosso livro didático, que é expressões algébricas. Até hoje vocês estudaram expressões numéricas, expressões envolvendo número e operações, né? Nesta aula, vamos introduzir as letras nessas expressões numéricas. E quando a gente introduz as letras nas expressões numéricas, ela passa a ser expressões algébricas. Então é isso que nós vamos ver hoje. Eu espero que vocês tenham bons estudos e consigam aprender muitas coisas nesta aula de hoje. Então vamos iniciar o nosso estudo. Canetinha. Para facilitar. Vou passar para o próximo slide aqui. Representação algébrica de uma sentença. Para representar uma situação na forma algébrica, é você pegar a linguagem comum do português e representar na simbologia matemática. Por exemplo, escreva as operações abaixo de forma sintética. Vamos reduzir, encurtar esta afirmação aqui, representar na simbologia matemática. O item A diz o seguinte: o quadrado do número real x. Então, para representar tudo isso aqui na simbologia matemática, basta eu pegar o x e elevar ao quadrado. Que isso daqui representa o quadrado do número real x. Da mesma forma, vamos sintetizar isso daqui. O cubo do número real y. Ora, o cubo de um número qualquer, basta você elevar este número ao expoente 3. Então, o cubo do número real y é a mesma coisa de você pegar o y e levar ao quadrado. Aqui eu tenho a representação na forma normal, na escrita, o enunciado, e aqui eu tenho uma representação na forma, na simbologia matemática. Aqui, a raiz quadrada do número real x. Basta você colocar a raiz quadrada do x. A quinta potência do número real a. Basta você pegar o a e elevar a quinta potência. Está aí a representação matemática. Encurtamos, né? Fizemos a abreviação deste enunciado da sentença. Adição dos números reais P e Q. Adição é mais, então você vai pegar o P mais o Q, que é a forma sintética disso daí. O próximo, o F, o dobro do número real x. Basta você pegar o dobro de uma coisa, é multiplicado por 2. E o x multiplicado por 2 é 2x. Qualquer coisa, o dobro de qualquer coisa é 2 vezes essa coisa. A quinta parte do número real x. Basta você pegar o x e dividir por 5. No próximo, o quociente entre os números reais x e y. Você vai dividir o x pelo y. É o quociente, então é uma divisão. Então, a representação desta sentença, na simbologia matemática, é esta aqui. Metade do número real A. Metade de alguma coisa é essa coisa dividido por 2. Então, você vai dividir o A por 2. Então, a representação na simbologia matemática desta sentença é o A dividido por 2. E, por último, aqui, a diferença entre os números reais A e B. A diferença é menos, então é A menos o B. Então, aqui eu fiz as representações na simbologia matemática da linguagem comum da sentença para a linguagem matemática, cada um desses casos. Agora vamos pegar uma questão que está na forma de situação problema. Aí já tem um textozinho maior e você vai representar isso daí na simbologia matemática. Vamos encurtar, abreviar isso daqui, este enunciado.
O exemplo diz o seguinte: em certa loja, um livro custa X reais e um caderno custa Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por uma pessoa que compra 2 livros e 3 cadernos iguais a esses nessa loja? Veja bem, o preço do livro custa X reais e o preço do caderno Y reais. Como uma pessoa comprou 2 livros, então você vai multiplicar o X por 2 e somar com o quanto que ele gastou com os cadernos. Como ele comprou 3 cadernos, você vai multiplicar o Y por 3. Então, você vai somar o 2x, que vai ser o preço pago pelos 2 livros, mais o 3 vezes o Y, que é o preço que ele vai pagar pelos 3 cadernos. Então, a expressão algébrica que representa o valor total que ele vai pagar pelos 2 livros e os 3 cadernos é isso aqui, 2x mais 3y. Vamos fazer esse outro exemplo aqui. O exemplo diz o seguinte: em uma empresa trabalha X homens e Y mulheres. Qual é a expressão algébrica que representa o total de pessoas que trabalham nesta empresa? Aqui está faltando de pessoa, tem um dia aqui. De pessoas que trabalham nessa empresa. Então, a expressão vai ser a somatória da quantidade de homens mais a quantidade de mulheres, que vai dar o total de pessoas que trabalham na empresa. Como o total de homens é X e o total de mulheres é Y, então você vai somar o X mais o Y, que vai representar o total de pessoas que trabalham nesta empresa. Então, a representação algébrica do total de pessoas que trabalham na empresa é o X mais o Y. O item B pede a expressão algébrica que representa a diferença entre o número de mulheres e o número de homens. O número de mulheres é Y e o número de homens é X. E a diferença é menos. Então, vai ficar Y menos o X. A última. Qual é a expressão algébrica que representa a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Razão é a divisão. Então, a divisão do número de homens, que é X, pelo número de mulheres, que é Y. Então, vai ficar o X dividido pelo Y. Então, a representação algébrica da razão entre o número de homens e o número de mulheres é X sobre Y. E aqui vamos ver uma questão que envolve geometria e expressão algébrica. O exemplo diz o seguinte. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Colocar vermelho. A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de 2 lados consecutivos. O produto é vezes, galera. Qual é a expressão algébrica que pode escrever para representar a área da figura a seguir? Que é a área desta figura todinha. Aqui está dizendo que este ladinho mede Y e este ladinho mede X. Então, para encontrar a área deste quadradinho pequeno aqui, deste retângulo menor, basta eu pegar e multiplicar o X pelo Y, que ele fala que a área de um retângulo pode ser dada pelo produto, ou seja, vezes as medidas dos lados consecutivos. E o lado aqui consecutivo do X é o Y. Então, para encontrar a área, basta você pegar e multiplicar o X pelo Y. Ou seja, a área é igual, deste quadradinho menor, é o X multiplicado pelo Y. E X vezes o Y vai dar XY. Então, a área desse quadradinho, desse retângulo menor, vai ser XY. E como neste retângulo maior eu tenho 12 retângulos menores, então a área total que é um terço total. A área total vai ser 12 vezes esse retângulo menor. E a área desse retângulo menor
eu já fiz, que é o xy. Então, vai ficar 12 vezes o xy. E 12 vezes o xy vai dar 12xy. Então, a expressão algébrica que representa a área total deste retângulo é 12xy. Então, em questões que envolvem figuras e expressões algébricas, vocês vão proceder desta forma. Então, aqui a gente finaliza a nossa primeira aula desta unidade do livro. Um abraço e até a próxima.